Nesse momento quero convidar o pastor Anderson Nunes. Pastor Anderson é muito amigo de nossa igreja, muito amigo dos pastores dessa igreja, da liderança dessa igreja. Tem sido nosso parceiro em programações, em congressos, em seminários. Pastor Anderson é casado com a Cristiane. Cristiane, como jornalista, hoje tem que trabalhar também, não é? Não está acompanhando, mas está acompanhado do seu filho, o Luan, que está aqui conosco. É uma alegria muito grande, pastor Anderson, que Deus unja os seus lábios naquilo que Ele colocou no seu coração para edificar as nossas vidas. Amém. Obrigado. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Saudamos a todos com a preciosa graça de Cristo Jesus. Para nós, motivo de alegria estar aqui com os irmãos, poder revê-los. Sempre é um motivo de satisfação poder reencontrar amigos que têm sido também nossos colaboradores, parceiros, cooperadores na nossa igreja. É sempre bom estar aqui, né? Agradeço o carinho do pastor Roberto, convite do pastor Farley. Já tinha revisto o pastor semana passada, falado com ele, né? E ele falou sobre a cirurgia da esposa, né? Da Camila, no caso que ela passou. Mas é bom também estar aqui e ver o pastor Vitor. Encontrei o pastor Vitor na semana passada, eu creio. E ele me viu trocando figurinhas. O que é que o pai não faz para um filho, né, irmãos? Comece a voltar, o tempo estava figurinha do Copa do Mundo. Luan, falta 30 figurinhas para bater o álbum. Se você tiver alguma figurinha, nos procure para a gente trocar. Eu fiquei mais entusiasmado foi quando ele disse: Painho, se encontrar a figurinha do Neymar, a extra dourada, ela é vendida por R$9.000. Eu quero encontrar essa figurinha, irmão. Apaga muitas contas, né? Ana Beatriz veio conosco também, está no culto infantil. Cristiane hoje está de plantão, né? Teve que ir trabalhar, vai fazer a cobertura hoje pela manhã. Para mim, a apresentadora mais linda do Brasil e, quem sabe, do mundo. Eu sou suspeito de falar. A gente está na Primeira Igreja Batista Tabuleiro há 15 anos, pela graça do Senhor. E eu peço que os irmãos continuem orando por nossas vidas. Eu sei que essa igreja também tem nos colocado em oração. E agora temos uma outra missão. A missão de poder estar auxiliando a Segunda Igreja Batista no Tabuleiro, como pastor interino. Então peço que os irmãos orem por nós. Mas eu creio que o Senhor tem conduzido todo esse trabalho, toda essa jornada. Quando o irmão Silvio compartilhou aqui do testemunho tão belo, falando sobre o cuidado de Deus, o agir de Deus na família, agir esse que o Senhor age nos mínimos detalhes. Deus continue, irmão Silvio, abençoando o irmão e toda a família. É interessante, mediante isso que já foi aqui vivenciado e compartilhado, me lembro certa vez de uma frase que alguém já disse, um provérbio, que não há família na face da terra que possa colocar na porta da sua casa uma placa dizendo: aqui não tem problemas. Eu creio que todos nós temos alguns problemas a enfrentar no seio e no âmbito familiar, nos seus variados aspectos. Mas mesmo em meio aos problemas, a gente pode ver a graça de Deus, o amor de Deus agindo no meio da nossa família e da nossa vida. E eu gostaria, sem mais delongas, para a nossa reflexão, refletirmos no texto de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso de número 8, e depois do capítulo 2, de 8 ao 12. E nós iremos estar refletindo sobre uma família, sobre os cuidados de Deus. E eu creio que essa família de Ruth, ou melhor, de Noemi, ela foi alvo dos cuidados de Deus. Ruth, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 8. A palavra do Senhor nos diz: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos.
O nome do homem era Elimeleque, da sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Rute, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltava para a terra de Judá. Noemi disse às noras: ide e voltai, cada um para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas para com os que faleceram e também comigo. Agora eu peço que os irmãos, por gentileza, vá para o capítulo 2, versículo de número 8, nos diz: então Boaz disse a Rute: escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordem aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem dado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: porque achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito, tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe, a terra onde nascestes, e vieste para um povo que antes não conhecia. Que o Senhor recompense o que fizestes, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar abrigo. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Amém, irmãos? Tragédias também acontecem na casa de famílias abençoadas. É interessante que o texto que nós acabamos de ler, irmãos, diz a palavra de Deus que o livro de Ruth, ele faz parte do período dos juízes. O versículo de número 1, quando nós acabamos de ler, diz que na época em que os juízes governavam. Provavelmente esse tempo dos juízes que demarca da saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida. E esse período, ele estima-se de 350 a 400 anos. Mas foi um período muito conturbado, foi um momento de oscilação. Foi um momento do qual o povo ora estava diante de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, mas muitas vezes buscando seus próprios interesses. E ora estava se voltando contra Deus. Vivia uma gangorra, entre altos e baixos. O povo buscava outros deuses, ao invés de buscar o Deus de Israel. No capítulo de número 21, versículo de número 25, o último texto de Juízes, a gente percebe mais ou menos o cenário do qual estava naquele contexto. Diz que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então isto é, cada um buscava viver a sua vida, buscava fazer o que bem desejava. Mas, contraposto a isto, a gente vê o livro de Ruth. O livro de Ruth, diferentemente de Juízes, que falava sobre guerras e falava sobre contendas, o livro de Ruth fala sobre amor. O livro de Ruth, ele fala sobre amizade. O livro de Ruth fala sobre recomeço. Interessante que dos 66 livros da Bíblia, apenas 2 tem como nome o nome de mulheres, Esther e Ruth.
E é interessante que esse livro de Ruth, muitos dos especialistas dizem que o seu autor provavelmente foi Samuel, pois o seu estilo literário é muito parecido com o livro de Samuel. Mas a maioria dos teólogos e comentaristas dizem que o livro de Ruth provavelmente foi um outro escritor não conhecido na época de Davi, do qual escreveu este livro. Mas é interessante nós observarmos que o livro de Ruth, ele meio que retrata o dilema da vida de hoje e das famílias de hoje. O livro de Ruth, ele vai falar sobre um problema financeiro, pois em Belém estava passando por um momento de escassez, momento de fome. Hoje, 78% das famílias brasileiras vivem endividadas. A gente vê também aqui um problema de imigração. Ele sai de Belém e vai para Moabe. Devido à guerra na Ucrânia, 10 milhões de pessoas saíram da Ucrânia e foram para outros países. Não precisa a gente ir muito longe, basta ir aqui mais próximo. Quantas pessoas tiveram que sair dos bairros do Pinheiro, Bebedouro, Mutange, Bom Parto e ir para outras localidades. Deixar muitas vezes sua história, do qual ali estava enraizado, do qual ali cresceram. Esse problema de imigração não foi apenas com Ruth, mas quem sabe tem sido com você. Quem sabe retrata também a sua vida. Também teve um problema de morte, porque quando quando Noemi, ela foi junto com seu esposo Elimeleque, junto com seu filho Malom e Quilion, diz que indo para lá, para Moabe, primeiro a morrer foi Elimeleque. Depois, seus 2 filhos, 10 anos depois, Malom e Quilion. Quantas pessoas, durante esse período de pandemia, perderam seus entes queridos? Tiveram que lidar com o luto, com a perda. Quantas famílias sofreram esse dilema? Quantas pessoas ficaram viúvas, como ficou Noemi, Orfa e Ruth? É interessante nós observarmos, irmãos, que os problemas do passado, muitas das vezes, eles se repetem no presente. Mas ao passo que os problemas se repetem, os cuidados de Deus também se renovam para conosco. Os cuidados do Senhor se renovam para nossas famílias. Porque o livro de Ruth não é apenas um livro de tragédia, mas o livro de Ruth, ele fala sobre a força da amizade. O livro de Ruth, ele fala sobre a beleza da providência. Ele fala sobre a recompensa da virtude, a possibilidade de recomeços. Mas antes de nós adentrarmos nas lições que nós podemos extrair desse texto, eu me pergunto, quem foi o personagem principal do livro de Ruth? Quem você acha? Quem foi o personagem principal do livro de Ruth? A gente poderia dizer a própria Ruth, afinal de contas, o livro ele tem como um nome a sua personagem, mas não. O principal do livro de Ruth não foi Ruth. O autor principal do livro de Ruth é Deus. Ele é o personagem principal. Porque se não fosse por Deus, a misericórdia de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus, nós nem conheceríamos a história de Ruth. Foi pela intervenção de Deus na vida de Ruth que hoje nós conhecemos a sua história. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, é que precisamos entender que o personagem principal, seja da nossa vida, seja da nossa família, seja da nossa história, dos nossos negócios, do nosso ministério, da nossa igreja e, sobretudo, da nossa nação, nunca será homem, mas sempre será o Senhor. É Ele o personagem principal. Quando nós observamos e olhamos o livro de Ruth, a gente observa aqui nesse capítulo primeiro 3 verbos, do qual vão ser destaques nessa história. Está primeiro no capítulo 1, no versículo 1, que diz sair, depois no versículo 6, voltar, e no versículo de número 19, chegar. É mediante esses verbos que nós gostaríamos de trabalhar e refletir nesta manhã. E a primeira lição que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja sobre a história de Ruth é: tenha sabedoria, cuidado com os atalhos. Deixa eu repetir. Tenha sabedoria, cuidado com os atalhos. Vamos todos juntos? Você pode repetir conosco apenas para ficar melhor a memorização? Tenha sabedoria,
cuidado com os atalhos. Me lembro que, antes de começar o ministério em 2006, lá em São José da Laje, procurei na época o pastor José Guedes, foi pastor desta igreja, foi meu pastor, foi o pastor do qual me consagrou ao ministério pastoral. E pastor José Guedes, mais 60 anos de ministério, cheguei para ele no seu apartamento aqui próximo e perguntei para ele: pastor Guedes, qual a lição que o Senhor deixaria para um novo pastor que está iniciando a sua trajetória ministerial? Em uma palavra, qual seria uma palavra para eu poder guardar no meu coração e jamais me esquecer, para que eu possa colocar em prática? Ele disse: prudência. Prudência. Seja prudente, meu filho. Seja prudente. Haja com sabedoria. Eu sempre gosto de ouvir os mais velhos. E, certa ocasião, também o pastor Edivar Gimenez foi pregar lá na nossa igreja, e eu fiz uma outra pergunta. Disse: pastor, o que é que o senhor faria que não fez no início do seu ministério, se pudesse, faria, ou melhor, mudaria, faria diferente, e que o Senhor poderia deixar para mim como lição? Ele disse: eu ouviria mais a minha esposa. Sempre eu guardo isso no meu coração. Antes de qualquer decisão, primeiramente sabedoria, depois escute o outro. Escute o que o outro tem a dizer. Sabe para quê? Para não tomar decisões precipitadas, para não agir pelo impulso das emoções, para muitas vezes agir sem pensar. Quantas vezes, se nós agíssemos com sabedoria, desgastes seriam evitados, situações seriam poupadas, amizades seriam preservadas, conflitos não existiriam, se nós usássemos de mais sabedoria. Me lembro que certa vez o pastor Roberto Morim, ele disse: não adianta querer resolver um problema e criar dois. Não adianta. O que é que Elimeleque ele pensou? Eu vou sair daqui, aqui está vivendo um momento de escassez, um momento de fome, um momento de dificuldade. Vamos para as terras de Moabe, lá vai ser melhor. Mas eu não vi em nenhum momento ele nem buscando a orientação de Deus, nem conversando com a sua esposa, enfim. Quantas vezes a gente vive momentos assim na nossa vida, do qual a gente vai optando mais pelos atalhos do que pelos caminhos. Na vida somos tentados a andar por atalhos. Atalho significa via alternativa, escape, caminho fora da estrada principal. O atalho muitas vezes vai parecer mais cômodo, mais viável, mais rápido, mais fácil, mais perto, mas não é o mais adequado, não é o mais conveniente, muitas vezes não é o certo. Quando eu estava deixando Cristiane, quando vindo aqui para a igreja, veio ao coração, mas ainda bem, obviamente, que eu não fiz isso. Mas olha, pega aqui esse caminho, sai, eu acho aqui no Palato, né? E venha, não, isso é errado. Até porque já tem colocado, salvo engano, né, uns prismas para a pessoa nem atravessar. Mas quantas vezes a gente quer burlar essas situações? Deus tem colocado, às vezes, até impeditivos na nossa vida. Mas, às vezes, a gente quer burlar, a gente quer passar. E, às vezes, a gente acaba o quê? Se machucando. Ou machucando o outro, envolvendo o outro na situação. Eu vejo na vida de Elimeleque uma incoerência. Sabe qual é a incoerência na vida de Elimeleque? Sabe qual é o nome, o que significa o nome de Elimeleque? Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Mas parece que ele não estava levando a sério o significado do seu nome, no sentido que Deus é o rei. Porque Belém significa casa de pão. Obviamente não havia pão na casa de pão. Era um momento de escassez. Mas tiveram pessoas que permaneceram em Belém, mesmo naquele contexto, e esperaram o provedor mais do que na provisão. Mas Elimeleque não. Elimeleque decidiu ir com sua família para uma outra terra. Em uma terra essa idólatra, estrangeira.
terra essa do qual iria comprometer toda a sua família. E o pensamento de Elimeleque, se você observar, por gentileza, o verso de número 1, do capítulo de número 1, diz a palavra de Deus, capítulo de número 1, verso de número 1 diz: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu para habitar a terra de Moabe. Outras versões, Almeida Revista Corrigida, diz saiu a peregrinar, a atualizada a habitar. A minha versão, Almeida século 21, diz foi morar por um tempo. Essa palavra sair, esse verbo sair no hebraico, ele denota justamente isso. Era algo temporário. Imagino que na cabeça de Elimeleque é assim, a gente só vai lá, vai se capitalizar e a gente volta para Belém. Mas infelizmente, tem caminhos, ou melhor, tem atalhos, que às vezes são sem volta, sem retorno. E é interessante nós observarmos que Elimeleque foi para Moabe buscar sobrevivência, mas encontrou a morte. Eles foram buscar pão e encontraram doença. Foram à terra estrangeira, mas que não deu segurança, pelo contrário, mas enterro. Noemi saiu junto com ele e saiu para Belém por causa de coisas. E em Moabe ela perde pessoas. Sai de Belém por causa do dinheiro e perde em Moabe seu marido e filhos. Pastor Josué Gonçalves, ele diz que não há sucesso que compense o fracasso de uma família. E todos os atalhos, irmãos, nos levam para longe de Deus. Todos os atalhos nos levam para longe de Deus. E todo o caminho oposto ao caminho de Deus é atalho. Não era propósito de Deus eles irem para Moabe. É interessante nós observarmos, e tem uma frase eu gosto muito, pastor Billy Graham, quando ele disse: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Todas as vezes que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Esse barco muitas vezes são pessoas, são convites, são momentos, são propostas, são situações, são tentações na vida, algo que Deus não queria. Quando eu olho para a vida de Abraão teve um momento também do qual ele foi tentado ir para o Egito, por conta do tempo de fome, e ali quase acabou o seu casamento. Se repetiu também com Isaac. Quando Isaac estava casado com Rebeca, também passou por um momento de privação, mas Deus disse: não desça para o Egito. Muitas vezes, irmãos, nós seremos tentados a sair do caminho e a ir para atalhos, e até mesmo nas famílias, nos nossos relacionamentos, na nossa caminhada com Deus. C.S. Lewis, no seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, disse que Satanás ele não está preocupado com quem já está fora, mas quem está no caminho, mas quem está na presença do Senhor. Quantas situações na vida nós seremos tentados a sair do caminho e ir para atalhos. Presta atenção, tem muita gente procurando atalhos. Atalhos da infidelidade em busca da felicidade. E não existe felicidade na infidelidade, irmãos. Deus nunca vai abençoar um casamento destruindo o outro. Jamais. Quantas pessoas têm buscado o atalho da vingança para ter a sensação de justiça? Vingança é atalho, perdão é caminho. Quantas pessoas têm procurado os prazeres da carne em busca da satisfação do corpo? Quantos estão se deixando encantar pela provisão e se esquece do provedor? Na família da minha esposa teve uma situação onde um dos tios dela, que era muito atuante na igreja, pensa naquele crente que não deixava uma escola bíblica dominical por nada.
professor da escola bíblica dominical, líder da igreja, membro da igreja aqui, a Nova Sião, há mais de 30 anos atrás. Casou com a tia da minha esposa, teve 4 filhos, pessoa muito inteligente, engenheiro, fez o concurso da Petrobras na época, foi aprovado, ao ponto de eles estavam em Recife, ele foi transferido para trabalhar na plataforma de Aracaju, ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Passava 15 dias em alto mar, 15 dias em solo, em terra, 15 dias em alto mar, 15 dias. Mas ficou tão encantado pela provisão e esqueceu do provedor. Infelizmente, se desviou, deixou o casamento, deixou as filhas. E infelizmente, irmão, sabe como foi o término da vida? Não é que isso que Deus deseja, em hipótese alguma, não creio num Deus assim, vingativo e punitivo. Mas terminou bêbado e por conta de uma queda que estava bêbado, bateu com a cabeça e veio a falecer. Quantas pessoas, irmãos, têm ido por atalhos e deixado os caminhos? A gente precisa cada dia pedir a Deus a sabedoria, porque não há atalho que compense o caminho que Deus tem proposto para nossas vidas, para nossa casa, para nossa família, para o nosso casamento. Sabe por quê, irmãos? Como diz em Provérbios 14:12, há caminho que para um homem parece ser bom, mas o final dele, o que, irmãos? Conduz à morte. Eu costumo dizer, é melhor estar no vale sombrio com Deus, do que no paraíso sem Ele. Como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O importante, irmãos, não é o caminho que você se encontra, mas sobretudo com quem você está caminhando. E quando nós caminhamos com o Senhor, a gente tem a certeza, Ele sempre nos levará para o melhor lugar. Por isso que Moisés disse, no Êxodo 33:11, a gente não vai sair daqui se o Senhor não for conosco. Ele estava num deserto, irmãos, rumo à terra prometida, mas ele estava dizendo, sabe o que com isso, com Deus? Senhor, para mim não adianta estar na terra prometida sem o Senhor estar presente. Antes eu ficar aqui no deserto com o Senhor comigo, passar por essa prova, passar pela Belém, a casa de pão sem pão, mas com Deus, do que ir para Moabe, estar na fartura, mas sem Ele. Por isso que a gente precisa ter em mente, cuidado com os atalhos. Sabe por quê, irmãos? Deus é o nosso provedor. E ainda que falte pão, Ele sempre providenciará o pão. Olha o que diz o versículo de número 6 do capítulo de número 1. E olha o que diz a palavra do Senhor. Aquela família tinha perdido a dádiva do pão, mas não o doador do pão, irmãos. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe o que, irmãos? Pão. Me lembro assim da palavra do salmista, no Salmo 68, 5 e 6, quando diz que pai de órfãos e juiz de viúva é Deus na sua santa morada, e Deus faz do solitário viver em família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra verdade que eu gostaria de compartilhar com a amada igreja é que a vida é feita de retornos. A vida é feita de retornos. Vamos juntos? A vida é feita de retorno. Por mais que tenha pego um atalho, mas sempre Deus providenciará um retorno. Quantas vezes na nossa vida, irmão, a gente na estrada, e quando menos espera, meu Deus, não é esse caminho. Cadê o próximo retorno? Tem lugares que os retornos são mais próximos, tem outros que são mais distantes, né?
Morei 5 anos lá em Recife, pelo amor de Deus, não é em uma rua não, que o retorno é longe. O retorno é longe. Mas mesmo sendo longe, sempre há um retorno. Vocês estão lembrando? Primeiro verbo, no capítulo 1, versículo 1, sair. Agora, voltar. Não sei como Noemi ficou sabendo que lá em Belém, Deus tinha novamente dado pão. Não foi por WhatsApp, não foi por Instagram, não foi por e-mail. Provavelmente as pessoas disseram, olha, na casa de pão que faltava pão, agora tem pão quentinho. Tem um pão quentinho. Naquele momento, sabe que Noemi disse, sabe de uma coisa? Vou arrumar as malas e voltar para o lugar que eu não deveria ter saído. E ela volta, mas quando ela estava no caminho para voltar, ela disse para as suas noras, fique aqui, cada um vá fazer a sua vida, já toda idade avançada, não tenho condições de dar a vocês novos maridos, mesmo que eu pudesse, vocês não esperariam assim tanto tempo para isso, vão fazer a vida de vocês. Orfa ela vai, mas Ruth ela fica. E ela fica e ela decide voltar junto com Noemi. Meus amados, há momentos que retornar é melhor do que avançar. Há momentos que retornar é melhor do que avançar. C.S. Lewis, no seu livro Puro e Simples, ele vai falar sobre revisando a nossa aritmética. E ele vai dizer que o progresso, muitas das vezes, não é você avançar, é você retornar. Por exemplo, se você pega uma estrada e pega uma direção errada, o bom não é você continuar avançando, mas, sobretudo, você retornar e pegar o caminho certo. Quantas vezes a gente está fazendo alguns cálculos, e chegando agora ao final do mês, né? A gente começa a fazer os cálculos, né? A questão das despesas e tal, mas chega um momento que você erra a conta. Adianta você dar continuidade? O que é que a gente precisa fazer, irmãos? Voltar, corrigir, fazer novamente. Quantas vezes, infelizmente, o ser humano tem sido teimoso e recusa-se a admitir o erro, e daí deixa de avançar. A vida, irmãos, ela é sempre feita de começos e de recomeços. A vida de Noemi e de Ruth foi essa vida marcada também por recomeço. Quem sabe a sua vida, em alguns momentos, você precisou recomeçar. Não é fácil recomeçar a vida, às vezes, do zero, recomeçar a vida sem aquela pessoa, recomeçar a vida diante de tantas perdas. Mas o verbo perder é um verbo transitivo. Transitivo significa transição, mudança. Me lembro que certa vez a irmã Silvana Maia ela disse que não existe modificação sem ação. Se a gente quer mudar, a gente precisa primeiramente agir, ter atitude, ter postura, ter decisão. Muitos querem mudança, mas poucos querem mudar. E a gente precisa ter essa disposição. Eu vou mais uma vez tentar novamente. Tentar de novo. Voltar. Quem sabe você precisa voltar a sorrir. Voltar a sonhar. Voltar a viver. Voltar a se cuidar. Voltar a se relacionar. Voltar a buscar a Deus, como foi no início, voltar ao primeiro amor. Carlos Drummond de Andrade, ele vai dizer, recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo e renovar as esperanças na vida, e o mais importante é acreditar em você de novo. Aquele momento foi necessário Noemi acreditar de novo. E ela acreditou. Por mais que, obviamente, ela carregava ainda dentro de si algumas inconformações, algumas marcas, algumas mágoas, algumas tristezas, mas ela acreditou. Belém é o melhor lugar. Meus amados irmãos,
Na vida a gente precisa, às vezes, não olhar para as perdas. Porque se a gente olhar para a perda, a gente não volta. Se às vezes a gente ficar preso às perdas, às tristezas, às situações difíceis, à noite de ontem, como foi Pedro, que o mar não deu para peixe, e por conta da noite de ontem, a nossa vida de hoje ser, de certa forma, determinada pelo passado, e quantas pessoas estão vivendo mais o presente, o passado no presente, do que o presente em si mesmo. Naquele momento, Noemi, ela decidiu, vamos voltar, ou melhor, eu vou voltar, vocês ficam, mas Ruth disse, eu vou voltar junto com você. E é interessante, irmãos, que Ruth dá uma lição de fé em Noemi. Vocês estão lembrados? Aquela declaração que a gente diz, até que a morte os... foi dita de uma nora para a sua sogra. Quando Ruth, ela chegou para Noemi e disse, Noemi, eu vou com você. Porque onde quer que tu fores, irei eu. Ou melhor, ele já começou dizendo, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu. Sabe o que ele está dizendo? Meu Deus não é mais Camus, o Deus de Moabe. O meu Deus é o teu Deus. E eu creio que esse teu Deus pode nos ajudar a gente recomeçar. Meus amados irmãos, todo recomeço a gente não começa por si. Obviamente, a gente tem que ter a nossa força de vontade, mas todo recomeço tem que recomeçar em Deus. É em Deus que Ele vai ajudar a recomeçar o seu casamento. É em Deus que Ele vai ajudar a recomeçar os seus negócios. É em Deus que Ele vai ajudar você a recomeçar a sua fé, seu ministério, a sua vida. É em Deus. Porque se assim não for, muitas das vezes vai ser uma decisão frustrante. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Certa vez eu vi um dado, que o Museu do Louvre, em Paris, no dia 21 de agosto de 1911, o quadro de Mona Lisa ele foi roubado. Passou 2 anos desaparecido, e até que conseguiram resgatar e retornar esse quadro de Mona Lisa lá e colocar no Museu do Louvre. Mas alguém fez a pesquisa e constatou que o tempo desses 2 anos, que o quadro não estava ali presente, aquele lugar foi mais visitado do que o tempo que o quadro ali estava. É interessante, irmãos, na vida, que às vezes a gente fica mais contemplando as perdas do que as conquistas, do que os ganhos, do que as vitórias. E Noemi não tinha olhado para uma grande conquista da vida dela. Obviamente, apesar de todas as perdas que são irreparáveis, que são insubstituíveis, mas Deus tinha dado a ela uma filha, tinha dado a ela Ruth, na certeza que através dela e com a ajuda dela, e sempre Deus vai colocar alguém para nos ajudar a recomeçar, porque com Deus todo recomeço é possível. Como diz Isaías, não considereis as coisas passadas, nem as antigas, eis que estou fazendo uma coisa nova que está para acontecer, colocarei caminho no deserto e rios no ermo. Deus sempre faz algo novo. E eu quero concluir dizendo, como diz o irmão Silvio, Deus é aquele que cuida de nós em cada detalhe. Deus cuida de nós em cada detalhe. Vamos todos juntos? Deus cuida de nós em cada detalhe. Em cada detalhe. Versículo de número 21, versículo de número 22 diz, e foi assim que Noemi voltou a Moabe com a sua nora, Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início do que, irmãos? No início da colheita da cevada. E é interessante que, se nós observarmos agora, capítulo 2, versículo de número 2, que Ruth não se rende aqui ao mau humor da sua sogra, até porque quando Noemi chega em Belém, e as pessoas ficam olhando para ela, dizendo, não é Noemi, e outros, não, ela está diferente. E Noemi diz, não me chame mais Noemi. Noemi significava agradável, doce. Ela diz, agora me chame Amara, amarga. Você imaginou conviver com uma pessoa amarga, irmãos? Não é fácil, não. É difícil.
Mas isso não tirou de Ruth a sua doçura, o seu desejo de trabalhar. E a gente olha no versículo de número 2, do capítulo 2, que Ruth, a moabita, ela disse a Noemi: deixa-me ir para recolher as espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Isto é, naquele momento, Ruth, ela vai, irmãos, trabalhar. Ela vai recolher as espigas que tinham caído, ficavam caídas no meio do caminho. Mas não sabia ela que aquele campo que ela estava recolhendo era de um descendente longe de Noemi. Isto é, pertencia a Boaz, um grande fazendeiro. E naquele momento, Boaz ficou abismado e admirado com aquela mulher que estava ali e trabalhava incansavelmente. Se você olhar o versículo de número 7, disse o texto: deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo, só agora descansou um pouco no abrigo. Isto é, o pessoal estava dizendo: olha, Boaz, essa mulher é pau para toda a obra. Ela gosta de trabalhar. Ela não se cansa. E diz o texto, irmãos, adiantando, que Boaz, ele era e foi o resgatador de Ruth, porque tinha na época a lei do levirato. A lei do levirato dizia que para dar continuidade à descendência, aquela mulher deveria se casar com um parente mais próximo do seu esposo. E tinha um que era mais próximo, mas não quis casar com Ruth. Resultado, ficou Boaz. E Boaz foi o seu resgatador, Goelet, isto é, aquele que resgatou Ruth. E olha o que diz, vamos avançando e assim caminhando para a conclusão. Capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ruth 4, versículo 14 e 15 diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome se torne famoso em Israel. O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Ruth começa o livro de Ruth com choro e termina com choro. Começa com o choro de perdas e termina com o choro do nascimento. Começa com luto, com enterro e termina com casamento. Começa com os planos dos homens de Elimeleque e sua família, mas termina com os planos de Deus. Alguém já disse que Ruth, ele é o João 3,16 do Antigo Testamento. E o que é que diz mesmo João 3,16? Vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha. Por que eu digo isso? Porque a teologia do livro de Ruth é dizer que Deus não é um Deus tribalista, de uma tribo. Deus é o Deus da nação. Ele salva até uma moabita. E essa moabita, ela foi escrita na genealogia de Jesus. Ali em Mateus estava o nome de Ruth. E sabe o que é que eu aprendo com isso? E assim eu concluo. Que na nossa vida, a última palavra sempre será do Senhor. Que muitas vezes aquele capítulo que a gente diz: oh meu Deus, como a minha vida tem estado, como se encontra. Mas espera aí, esse momento não é o seu capítulo final. Deus sempre tem um novo capítulo a escrever. E essa é a graça de Deus, o amor de Deus e o cuidado de Deus para conosco. Sabe por quê? Deus cuida de nós em cada detalhe. Nada fica fora do agir, da graça e do poder do Senhor.
que a minha e a sua família permaneçam debaixo das asas do Onipotente. Que a gente possa confiar mais no provedor do que na provisão. Que a gente não pegue atalhos. Mas mesmo que um dia você venha pegar, saiba que Deus sempre tem um retorno para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, nosso eterno Pai, graças te damos. Porque quantas vezes em nossas vidas, ó Pai, a semelhança da família de Noemi, passamos por tantas privações e provações, por tantas perdas, por tantas dificuldades. Mas Tu és aquele que sempre providencia a graça do renovo. Tu és aquele que sempre providencia, ó Deus, aquilo que a gente necessita e não aquilo que a gente quer. Pai, que o Senhor continue a cuidar, porque eu não tenho dúvida que o Senhor já tem cuidado. Às vezes nós que não temos percebido o Teu cuidado e o Teu agir, muitas vezes o Senhor cuida nas entrelinhas, o Senhor cuida nos bastidores, muitas vezes o Senhor cuida como foi com Esté. O Teu nome não aparece num livro, mas o Senhor esteve presente do início ao fim da sua vida. Ó Deus amado, que o Senhor esteja a cuidar de cada família aqui presente, que o Senhor deixe cuidar de cada casamento, de cada relacionamento, de cada um dos filhos, dos netos, que o Senhor continue a cuidar da Tua igreja, Pai. Muito obrigado, porque como diz a Tua palavra, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E com Jesus a gente sempre tem a certeza que o melhor está por vir. Em nome e por amor de Cristo que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Deus nos abençoe.